Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início nesta programação, nós vamos ter então uma palavra de oração falando com o nosso Deus, nosso Pai Criador. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor pela vida, pelas bênçãos e pela paz, pela saúde, Senhor. Damos graças a Ti por mais este dia e também agora por esta oportunidade de estarmos realizando mais esta programação para a glória do Teu bendito nome e para a nossa edificação, ó Pai. E eu peço agora perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, entregamos as nossas vidas em Tuas benditas mãos, peço a bênção em favor de todos os nossos irmãos que estão conectados neste momento com esta programação, Senhor, que todos os que estão doentes sejam curados,
os problemas de cada um sejam solucionados e que o Senhor dê a vitória a todos, ó Deus. E nós pedimos estas bênçãos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. E agora, meus amados, nós temos aqui diante de nós a Escritura que está registrada no livro de Hebreus, capítulo 4, e o versículo será o versículo 12, não é? Hebreus, capítulo 4 e versículo 12. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos dar as nossas notificações diárias, não é? Como fazemos todos os dias. Lembrando então que este programa ele é publicado diariamente aqui pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. E também ele é republicado através dos nossos grupos de WhatsApp. São 3 grupos e nós publicamos no canal do YouTube e simultaneamente já também publicamos nos grupos, não é? E eu gostaria de dizer a todos que se o irmão ou a irmã desejar fazer parte de um dos nossos grupos para receber assim a programação com mais facilidade e fica mais simples para poder ouvir, não é? Então é só você fazer o teu pedido, uma solicitação para a inclusão em um dos grupos e não esquecer de mandar o seu nome também, não é? O número do nosso WhatsApp está aí na descrição do vídeo, não é? E ainda em tempo também, lembramos que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia, 212, no Jardim Europa. Os nossos cultos ali são realizados todos os domingos, no horário das 18h30. E também na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E ainda lembrando que este endereço do Parque Shalom, o Shalom é um residencial que faz parte do bairro Boa Vista, da cidade de Campinas, e fica ali bem próximo do complexo penitenciário Ataliba Nogueira. Fica bem em frente ali os antigos barracões da Sadia, que hoje são desativados, não é? Mas é ali, não é difícil de ser encontrado. E assim, meus amados irmãos, dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura bíblica conforme nós anunciamos. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Amém. Versículos 12 e 13 do capítulo 4 de Hebreus, não é? E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso deleite espiritual, para o nosso enlevo. Essa canção tem o título de Sei que Sou Amado, e ela é interpretada na voz do cantor Oséias de Paula. Então nós vamos ouvir e depois do hino nós voltaremos então com a meditação na palavra do Senhor, na mensagem que tem o título
poder de transformação que está em apreço nesta série de programações, não é? Ouçamos então e meditemos. Ainda que meus pais me abandonassem, tenho alguém que não se afastará de mim. Ainda que no mundo eu só pecasse, Ele é bom e me ampara mesmo assim. Ainda que os montes se transportem ou se abalem, Suas santas mãos angélicas me valem. Sei que sou amado com amor profundo, com amor infindo, por alguém tão lindo. Transmite tanta paz, seu meigo olhar de luz. Eu vou dizer seu nome é Jesus. Ainda que eu fosse abandonado, não seria esquecido em meu viver. Teria o carinho imaculado de alguém que nunca vai me esquecer. Ainda que o mundo inteiro fosse destruído, em seus braços estaria protegido. Sei que sou amado com amor profundo, com amor infindo, por alguém tão lindo. Transmite tanta paz, seu meigo olhar de luz. Eu vou dizer seu nome é Jesus. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite os nossos louvores, não é? Porque enquanto nós estamos ouvindo o louvor, nós estamos louvando também em nossos corações, não é? E antes de continuarmos, de darmos continuidade na mensagem, conforme já anunciamos, eu gostaria de fazer, assim, algumas pequenas considerações aqui nesses versos que nós lemos. Então aqui diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. É de se saber que nós somos compostos de corpo, alma e espírito, não é? E o corpo tem seus sentidos, que não vamos citar para economizarmos o tempo. O espírito também tem os seus sentidos e a alma também tem o seu sentido. Então são 5 sentidos no corpo, 5 sentidos no espírito e 1 sentido na alma. Então o sentido da alma é a fé ou a dúvida. Não pode ser os dois juntos, não é? Ou é a fé ou é a dúvida. Agora, o que gostaria mais de frisar aqui com os irmãos, então ele fala aqui da palavra de Deus, que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso é muito importante nós analisarmos. Os pensamentos, alguém pode dizer, mas o coração pensa? A gente pensa pelo cérebro, né? Alguém diria. Mas aqui a Bíblia diz os pensamentos do coração. E a palavra de Deus é apta para discernir esses desejos, essas intenções
dos nossos corações, não é? Porque aqui na cabeça você pode pensar muitas coisas, mas quem decide o que você vai fazer não é a cabeça, não é o cérebro. Quem decide que tipo de ação você vai tomar ou você vai ter é o coração. E o coração, a alma habita ali naquele lugar, no coração, diz o profeta que é em uma pequena vagazinha, um pequeno compartimentozinho dentro do coração, que nem sequer corre sangue ali, ou melhor, circula o sangue, não é? Então é nesse lugarzinho que a alma habita, e é dali desse lugar que procedem as saídas da nossa vida. E a palavra de Deus é capaz de discernir o que está lá. Agora, tem uma outra escritura que o apóstolo São Paulo disse, se eu não me engano, em uma das cartas que ele escreveu aos Coríntios, ele diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, mas ele de ninguém é discernido. Então, por que ele discerne bem todas as coisas, sendo que o discernidor de pensamentos é a palavra, não é? É porque a palavra está dentro daquela pessoa. Aquela pessoa está sendo guiada pela palavra. Então ela discerne quando alguém diz algo com uma segunda intenção. Às vezes aquilo não é verdadeiro, mas está sendo dito através dos lábios, através da boca, não é? Mas talvez não seja verdadeiro aquilo. E como o Espírito Santo está ali naquela pessoa, naquele coração, a palavra está operando ali, então São Paulo disse, então esse homem discerne bem todas as coisas, porque ele discerne pela palavra que está em si, não é? E como seria bom se nós continuássemos aqui em nossa meditação, não é? E depois aqui no 13 diz, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Então, para a palavra de Deus, não tem nada encoberto. E, naturalmente, se a palavra de Deus está em você, então você discerne bem todas as coisas e não há nada encoberto também. Mas vamos deixar assim, por causa do nosso tempo, como eu já disse, não é? Para nós ganharmos o nosso tempinho aqui, que ele se esgota muito rapidamente. Então nós vamos aqui para a mensagem, que é poder de transformação, e vamos do parágrafo 71 em diante, enquanto o tempo nos permitir, não é? Agora, então, tudo podia descansar, porque todas as boas sementes da palavra de Deus que ele tinha falado tinham produzido conforme sua espécie. A terra apareceu, houve luz quando ele permitiu que o sol brilhasse. Agora, por que ele fez o sol brilhar? Ele tinha em sua mente, veja, que se o sol não brilhasse, as flores não cresceriam, que ele falou para que existissem. Ele fez tudo para cumprir seu objetivo, seja qual for, como uma árvore. Ela dá certa abelota, é um fruto do carvalho, não é? Que é uma notinha aqui do tradutor. Ela dá a abelota, ou outra árvore dá maçã. Ele faz o fruto do jardim e assim por diante. É tudo por sua deliberação e tudo tinha de acontecer
e ele o tinha falado. Agora, a única coisa que ele tinha de fazer após tê-lo falado, ele falando-o, melhor dizendo, ele podia ir descansar porque ele o tinha falado e tudo tinha de acontecer porque ele o tinha falado. Não sei não sei por quanto tempo teria de passar antes de acontecer, por quantas rejeições e o que mais seja, porém tinha de acontecer porque ele disse que ia acontecer, ele o tinha falado. Então vamos supor que você está pretendendo construir uma casa. Então você fala, bom, eu vou fazer a casa e aqui será a frente da casa, aqui será a lateral direita, aqui será a lateral esquerda, naturalmente, aqui terá uma janela, aqui terá uma porta e assim sucessivamente. Mas então quando você fala aquilo, você pensa, aí você tem que providenciar o material para fazer aquilo. O material, o tijolo, o cimento, o cal, a terra também para o aterramento e tudo. E é assim, quando você pensa, você decide, você que é um ser humano, não é? Então você precisa ter os ingredientes necessários para aquela devida construção, para aquela obra que você está querendo levar a cabo. Assim foi com Deus. Ele disse que as sementes, que as árvores produzam sementes, segundo a sua espécie, ele disse, não é? Mas era necessário que houvesse luz. Então era necessário que houvesse o sol, para que então o sol provocasse o amadurecimento da referida árvore em apreço, em questão, não é? Então era preciso que o sol provocasse aquilo. Então ele também tinha que ter o sol, por sua própria criação. E assim por diante. E é a mesma coisa acerca de ter uma igreja aqui na terra nos últimos dias. Ele terá uma noiva, mesmo destas pedras, ele pode suscitar filhos a Abraão. Agora, eu me lembro que Salomão chegou a dizer que, depois de toda a sua vida, talvez já velho, né? E ele chegou nessa conclusão, que tudo debaixo do céu era vaidade, né? Então aqui, por exemplo, ele disse sobre a igreja, se ele queria ter uma igreja, então ele tinha que providenciar tudo o necessário, todo o material para que essa igreja viesse à existência, né? E voltando aqui um pouquinho só, não é? Ele terá uma noiva, porque ele disse que ela existiria. Ele terá uma noiva, mesmo destas pedras ele pode suscitar filhos a Abraão. Então você vai observar que muitas vezes nós, os seres humanos, os que lidamos com igrejas, não é? Pastores, pregadores, missionários, evangelistas, nós que lidamos com a igreja, não é? Muitas vezes nós precisamos tomar muitíssimo cuidado para nós não estarmos fazendo aquelas coisas apenas por vaidade, usando o que é sagrado de Deus, que é a sua palavra para produzir a sua igreja, por causa das nossas vaidades, por causa do tamanho da nossa igreja, por causa do crescimento material.
nós devemos nos preocupar de uma forma diferente, não somente os pregadores, os pastores, mas cada crente deve se preocupar de uma forma diferente. Eu preciso preocupar com a minha sinceridade para com Deus, eu preciso me preocupar com a minha fé, com a minha veracidade com as coisas sagradas e também não somente com as coisas, mas com as pessoas também, tratar as pessoas com seriedade, com amor, não é? E é isso tudo. Então, por isso ele diz, dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Se nós não o seguirmos, ele conseguirá alguém que o seguirá. Está vendo? Quer dizer, veja bem isto. Se eu tomo essa palavra para mim. Se eu não o seguir, se eu não o obedecer, ele tomará alguém que o fará. Pronto, mas que tem que ser cumprida a sua palavra, tem. Não é? Que ele terá que ter uma noiva, ele terá. Vamos em frente aqui. Ele a terá porque ele já falou isto. O que quer que ele diga tem de ser dessa maneira. Não pode mudar. Tem de sair dessa maneira porque ele disse que sairia. E toda esta grande coisa que ele sabia que aconteceria depois que ele a tinha falado, ele pôde descansar. Tudo sob controle, não é? Então, depois que ele falou, Deus tinha absolutíssima, no superlativo, né? Não sei se essa palavra caberia, absoluta já é o suficiente, não é? Mas ele teria absoluta certeza que aquilo aconteceria, que aquilo seria daquela maneira, porque ele, se é que eu posso dizer assim, Deus cria na sua própria palavra. Agora, como pregador, né? Eu sou um pregador, você também, talvez, que esteja me ouvindo, pode ser também um pregador. Que tal você mesmo não crer na sua própria palavra? Aí viria a seguinte pergunta, mas por que eu não haveria de crer na minha própria palavra? Ora, é só cada um de nós fazermos um exame na nossa consciência, um exame no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Eu tenho sido sincero quando falo a palavra de Deus, quando uso a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela é veraz, ela é verdadeira. Mas eu, que estou fazendo uso dessa palavra, tenho sido sincero? Tenho sido honesto? Né? Tenho sido verdadeiro? Ou tenho sido um vaidoso, que ao invés de pensarmos no que é verdadeiro e santo, pensamos em nossas vaidades materiais, que ficam tudo aqui. Talvez tenhamos nos esquecido que um dia nós vamos partir desta terra, não vamos estar mais aqui e vamos ter que prestar contas conforme nós lemos, não é? Vamos ter que prestar contas ao Todo-Poderoso das nossas atitudes, das nossas ações. Então eu penso para mim o seguinte, eu sou um pregador do Evangelho pela misericórdia de Deus, sem nenhuma jactância, não é? Eu digo isto. E eu fico pensando, tenho sido eu honesto, sincero? Tenho eu pregado naquele púlpito sagrado a verdade? E se eu tiver a coragem de falar algo ali que não fosse a verdade, por algum interesse ou por algum motivo próprio? Como que eu acreditaria na minha própria palavra? Você está vendo como isso é sério, não é? Mas Deus
podia descansar na sua própria palavra, porque ele sabia que ele era verdadeiro e que aquilo aconteceria, não é? Ele pôde descansar tudo sob controle. Sua semente era a sua palavra, e sua palavra é uma semente. Jesus disse que era, e tudo estaria bem, porque ele tinha dito para produzir conforme sua espécie, transformando somente conforme sua espécie. Veja, haveria uma evolução em cada árvore, em cada planta, mas elas se evoluiriam conforme a sua própria espécie, não mudaria de espécie, né? Então vejamos isto. Se nós tivéssemos mais tempo aqui para ficarmos comentando mais um pouco e analisando, esmiuçando essas verdades, não é? Como que eu produziria uma coisa que não fosse a minha própria espécie? Se eu sou um mentiroso, eu vou produzir mentiras. Se eu sou um hipócrita, eu vou produzir hipocrisia. É assim, mas se eu sou um verdadeiro cristão, eu produzirei a verdade. Cada semente produzirá segundo a sua espécie, mesmo havendo a evolução, mas evoluirá conforme a própria espécie de cada semente. E naturalmente o profeta não está pregando aqui para dar uma aula de botânica para ninguém. Ele está querendo mostrar para nós. É um tipo isso aqui. A semente aqui é um tipo. E é para nos edificar, para nos dar crescimento cada vez mais. E evolução naturalmente, não é? Então mais um pouquinho só, porque o tempo já está se esgotando. Conforme a sua espécie, veja, sua palavra tinha de ser conforme sua espécie. Se ele disse uma palmeira, ele não quis dizer uma palmeira e um carvalho misturados. Ele quis dizer uma palmeira aqui e um carvalho aqui, ou seja, ali, não é? Tudo posicionalmente em seu lugar. Oh, se pudéssemos somente aprender isso. De que parte da palavra somos? Agora aí você vai ver, não é? Quantas partes existem na palavra? Existia um Judas Iscariotes que fazia parte da palavra. Olha só, você gostaria de ser uma parte da palavra, mas ser um Judas? Não, eu não queria nunca ser isso, não é? Você gostaria de ser uma parte da palavra e ser um Alexandre, o latoeiro? Não, eu quero ser uma parte da palavra como Paulo, como Pedro, né? Como o Senhor Jesus Cristo e assim por diante. Isso são coisas profundíssimas que é necessário que se ponha muita atenção. Eu só preciso terminar este parágrafo aqui. De que parte da palavra somos? Nós devemos tomar nosso lugar, qualquer que seja. E agora eu preciso parar, não é? Parágrafo 74 foi lido e nós ficamos para começar no próximo programa a partir do 75. E agora então nós vamos orar, não é? Agradecendo a Deus por esta oportunidade e vamos entregar tudo nas mãos do Senhor. Bendito Pai Celestial, damos graças ao Senhor em nome de Jesus Cristo por esses ensinos maravilhosos trazidos a nós pelo mensageiro do Senhor, Pai. Esse mensageiro que tem sido o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10 e versículo 7.
Pai de misericórdia, guarda cada um de nós, dando a saúde, como nós já tínhamos pedido no início. Nós reprisamos esse pedido, confirmamos ele, que o Senhor nos dê saúde a cada um que estiver doente, e abençoa todas as necessidades de cada um, que o Senhor possa resolver, dar vitória, suprir a cada um aquilo que precisa, e é no nome sagrado do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos, e nós te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Fiquem todos com Deus, meus amados irmãos, e se Ele nos permitir, nós estaremos juntos em nossa próxima programação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.